Olá pessoal, meu nome é Ana Paula. Queria compartilhar aqui com vocês a história da minha vida. E eu queria deixar aqui essa palavra que fica lá em João, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu posso dizer para vocês hoje, eu sou o milagre do Senhor. E talvez nessa hora você esteja pensando assim, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? E eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu nasci com uma doença chamada ictiose epidermolítica. Talvez vocês olhem assim o meu vídeo, né? Rapidamente, pode ver aqui parte do meu corpo branquinha, como se eu fosse, né, branca, mas não. Hoje eu posso dizer que o Senhor fez um milagre na minha vida. Quando eu nasci, eu parecia, gente, sem exagero. Se vocês verem assim as fotos, quem me conhece, né, que me conhece desde quando eu nasci, eles podem dar um testemunho sobre isso. A minha pele era toda tomada como se fosse uma escama de peixe, toda grossa, tinha aqui ó, no meu rosto, todo o meu corpo era completamente tomado com essa pele, aonde rachava, aonde um braço machucava o outro de tão grosso que era. E aí, ao longo da minha vida, eu ficava me perguntando, né, Senhor, por que isso? Por que eu passo por isso? Por que é tão difícil isso? Foi quando o Senhor falou, né, ao meu coração, já há bastante tempo, né, para que o nome dele seja exaltado. Então, eu quero mostrar para vocês que ao longo desse período, hoje eu tenho 37 anos, ao longo desse período eu passei por diversos momentos de preconceitos, diversas etapas, diversas fases que eu precisava realmente reconstruir a minha vida, reconstruir as minhas emoções, eu precisava ser transformada a cada momento. A cada momento eu precisava ser resiliente na minha vida. E é muito interessante que quando eu faço um apanhado, né, de tudo que eu passei, né, eu posso falar de algumas fases aqui. O meu primeiro momento entrando na escola, aonde eu não era aceita nas escolas particulares. Eu lembro muito quando eu e a minha mãe e minha irmã fomos matricular, né, a minha irmã na escola, e eu não pude entrar lá no jardim na alfabetização porque eu tinha essa doença e os pais não queriam os seus filhos perto de mim porque achavam que era ictiose, mas só que o preconceito é justamente aquilo, eu não conheço, então eu julgo. E aí eles olhavam e achavam que pegava. Minha irmã entrou na escola particular e eu não pude. Eu tive que ser alfabetizada em casa pela minha mãe, até que eu alcançasse uma idade para que eu pudesse entrar na escola pública. Daí eu tive que novamente ser resiliente, ser transformada e continuar seguindo. Por volta lá dos meus 15 anos, eu comecei a dançar valsas, sabe? E assim, eu comecei a me expor. As pessoas naquela época de 15 anos, né, faziam muito aniversário, onde chamava aquele grupo de meninas. E eu comecei a interagir com esses grupos nessas festas e me expor. E era impressionante o poder que vinha dentro de mim, a força de superar, ao olhar todas aquelas meninas ditas, né, normais, e eu era a única com aquela pele escura, grossa, que ao ponto de encostar em algumas pessoas e até machucar, porque a pele era tão grossa que machucava o outro, arranhava o outro. Mas eu estava lá, me apresentando nas festas de 15 anos e novamente rompendo com a minha limitação. E eu fico muito feliz, né, quando eu lembro do meu segundo grau, aonde eu passei por muita dificuldade para poder terminar o meu segundo grau. Por quê? Tem uma fase muito importante. Eu lembro que eu estava dentro da sala de aula
E a professora simplesmente surtou, né? Hoje eu vejo assim, hoje eu lembro e eu vejo como ela surtou. E praticamente ela falou, ou ela falou para a diretora, ou eu, mas eu não consigo dar aula olhando para essa menina com essa pele. Eu tenho nojo da pele dela, a pele dela me incomoda. Eu lembro que a professora pediu para eu ir para a sala da diretora e lá conversar com ela se eu não queria uma transferência, se eu não queria mudar de turno. E aquilo ali novamente me deixou assim muito abalada de como o ser humano chega a essa análise, a esse preconceito. E naquele dia eu fui para a escola. Fui para a escola não, fui para casa. Mas quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, ou ela ou eu não. Eu vou para onde eu devo me colocar. Quem está incomodado que vai sair. E diante disso, novamente, eu vi a força ressurgindo dentro de mim. E aí, de uma maneira inconsciente, eu estava fazendo o quê? Fazendo que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu não estava me paralisando mediante as dificuldades, mediante os preconceitos. Novamente eu fui para a escola e naquele dia a professora teve que me aceitar e eu me coloquei no meu lugar. Eu não parei mediante aos obstáculos. O tempo foi passando e pela glória de Deus eu terminei o meu 2º grau. Me formei, né, em magistério, a antiga formação de professores. Aquilo ali foi uma realização muito grande. E eu fiz o meu primeiro concurso. Meu primeiro concurso não, depois de vários concursos, porque eu não passava em nenhum. Eu passei num concurso numa prefeitura, né, num município, e comecei ali a dar aula. E eu fui muito bem sucedida dentro desse período que eu dei aula. Só que o Senhor acha, né? A gente acha que nós já estamos estabilizados, mas é o Senhor que conduz a nossa vida. E eu pensei naquele momento, nossa, passei no concurso, agora estou aqui certinha, ninguém vai me tirar daqui, tem que me aceitar porque a minha pele é assim, mas eu sou concursada. Gente, vocês não vão acreditar. O concurso foi anulado, então todas as pessoas teriam que fazer a prova novamente. Eu vou contar para vocês. Assim, já foi muito difícil entrar nesse concurso. Depois, então, o que aconteceu? O concurso foi anulado, eu saí do contrato e tive que novamente caminhar a minha vida em busca de um emprego, sendo que com aquela pele as empresas eram muito preconceituosas, todo mundo assim olhava muito a aparência, a minha mão cortava muito, os meus pés cortavam muito, mas eu ainda não conhecia o Senhor Jesus. E eu não estava entendendo que o Senhor estava usando a minha vida para que eu pudesse chegar a lugares onde a minha vida pudesse ser um testemunho para a vida de outras pessoas, a minha força pudesse ser um testemunho. E eu lembro que eu andava aquela Presidente Vargas no Rio de Janeiro, né, toda entregando currículo, e era não dali, não daqui, mas eu voltava para minha casa, sabe? Assim, eu saía 8 horas da noite, 8 horas da manhã, chegava 8 horas da noite, entregando currículo, mas eu voltava para minha casa com vários nãos, mas na esperança que no outro dia algo novo iria acontecer, que uma hora a porta iria se abrir. Isso quer dizer que você precisa ser resiliente, que você precisa querer ser transformada. Isso quer dizer que o não da pessoa, o preconceito da pessoa não pode te paralisar, porque a palavra de Deus diz, aquele cego que nasceu, né? Nasceu cego de nascença, não foi porque o pai pecou, porque a mãe pecou, ou porque ele pecou, mas foi para um propósito do Senhor. E hoje eu tô aqui falando desse propósito do Senhor na minha vida. Então, continuando mais um pouco, muitas pessoas falavam assim para mim, você não vai casar. Eu já contei num outro vídeo, eu vou lembrar disso. Eu lembro que eu estava dentro de um ônibus, eu estava indo para a casa da minha avó
E eu tô sentada assim, daqui a pouco senta uma senhora do meu lado e fala assim: minha filha, o que foi assim em você? Isso é muito forte, eu lembro muito disso. O que foi assim em você? E aí eu fui e contei. É melhor você arrumar um jeito de ser curada, porque senão você nunca vai casar. Mas aí entra o Senhor na minha vida. Deus, olha, eu acho que Deus estava sentado lá do céu e estava falando assim: essa daí não desiste, tá difícil, tá sendo humilhada, tá sendo rejeitada, tá sofrendo preconceito, mas ela tá ali, ó, se refazendo. E aquela senhora virou e falou assim: olha, eu fico com muita pena de você, porque eu olho para você e eu não sei qual vai ser o futuro com você desse jeito. Gente, isso é verdade mesmo. A senhora desceu do ônibus e foi embora. Eu costumo dizer que ela foi usada por algum espírito maligno, né, para poder falar aquilo. Nessa época, eu deveria ter o quê? Uns 14 anos, de 13 para 14 anos. E aquilo eu guardei. Mas eu não paralisei. Eu ouvi, porém eu não paralisei. Segui a minha vida, estudando, trabalhando, até que eu conheci o amor da minha vida, né? Hoje não tem como eu não falar, não tem como eu não me emocionar quando eu falo dele, que foi primeiro o meu amigo, que foi aquele que esteve do meu lado em todos os momentos. Passamos por alguns momentos difíceis, passamos por um momento, por alguns anos afastados, sim, mas o Senhor viu lá do céu que nós precisávamos estar juntos para cumprir o propósito, o id dele, levar o nome dele. E aí eu me lembro daquela mulher falando: você nunca vai casar, você nunca vai chegar a lugar nenhum. E aí eu posso dizer para você que anos depois, né, depois que eu aceitei Jesus, que eu conheci esse Espírito Santo, né, que eu conheci o Jesus que morreu na cruz por mim e por você, o Jesus que me fortalecia quando tudo parecia que não ia dar certo, o Jesus que entrou, que fez morada e que prevalece, que permanece no meu coração. Ao longo da minha vida eu casei, eu namorei, eu noivei, casei, né, com o meu esposo, que é hoje. Nós começamos a namorar quando nós tínhamos de 15 para 16 anos, como eu já falei, passamos dentro desse período, um tempo afastado, sim, mas quando nós voltamos, nós conhecemos o Senhor Jesus, e dali em diante nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Ele continuou do meu lado. E a minha pele daquele jeito. E muitas pessoas falavam assim para mim: nossa, como que ele consegue? É muito engraçado como as pessoas querem determinar na sua vida. Você tá lá lutando para se erguer, para ser forte, mas as pessoas vêm com uma palavra, sabe, de derrota para sua vida, de decreto para sua vida. Só que a diferença é que eu não deixava. Eu até ouvia, mas como o Senhor nos fez com dois ouvidos, uma palavra entrava por aqui e a mesma saía por aqui. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas das vezes eu escutava assim: nossa, como esse menino consegue ficar com você? Nossa, essa pele esquisita. Por que será que ele consegue ficar com você? Porque como que é esse relacionamento? As pessoas tentavam determinar para mim que eu não merecia ter um relacionamento, que eu não ia merecer casar, que eu não merecia trabalhar. E ao longo da minha vida, né, eu casei, eu estudei, eu trabalhei, eu me formei, e depois de tempo namorando, eu construí a minha casa, eu construí a minha família. E eu queria falar aqui para você que tudo pode parecer difícil, mas você precisa continuar. Você precisa se refazer quando não há mais sentido. Você precisa se refazer no deserto. Você precisa se refazer quando tudo acabou. Você precisa ressurgir. Então,
nós decidimos, né, ter uma filha, engravidar, né, e a minha filha nasceu. Eu estou resumindo um pouco da minha história para vocês, para mostrar para vocês o quanto é importante acreditar que há um propósito em todas as coisas, de como eu nasci e de como eu sou hoje. Aí as pessoas perguntam, qual remédio você tomou? Não é possível que você era assim. Sinceramente, eu só tenho como colocar, esse remédio se chama, né, Jesus, Espírito Santo. Esse é o remédio da minha vida, porque a partir dos meus 16 anos eu já abandonei os médicos, né, porque eu ia sempre, todo mês, toda semana, e eu já não aguentava viver mais isso. E então eu continuei a me cuidar em casa do jeito que dava, porque as minhas mãos, elas cortavam bastante, os meus pés, e eu não aguentava mais chegar ao médico, né, e não ter resultado. E por que eu tô falando tudo isso? Porque não foi fácil na minha vida, né? Não foi fácil chegar até aqui, mas eu cheguei. Eu passei por todos os preconceitos, eu me formei. Eu passei por todos os preconceitos, eu namorei. Eu passei por todos os preconceitos, eu casei. Eu passei por todos os preconceitos, eu me formei, sabe? Hoje eu sou uma psicopedagoga, gestora de pessoas. Eu passei por todos os preconceitos e eu casei. E eu tive a minha filha. Hoje, a minha filha é uma bênção do Senhor. A minha filha nasceu com o mesmo problema de pele que eu. Se eu disser para você, foi fácil no início, não foi fácil no início, mas a cada dia eu vejo o poder da transformação, que se você quiser, você pode ser transformado, que se você quiser, você pode sair dessa situação de depressão, se você quiser, você pode mudar o rumo da sua vida, porque não são as pessoas que vão decretar aonde você quer chegar. Então, assim, eu lembro também, voltando um pouquinho, que os médicos disseram para minha mãe que eu não teria 7 anos de vida. Hoje eu tenho 37 anos, hoje eu tenho uma família. Só que o poder da transformação, o desejo da transformação sempre esteve dentro de mim. Então, eu quero falar para você hoje, não paralisa. Não olha, sabe, para a situação que você está passando hoje e diga assim, não tem mais jeito, por que isso aconteceu comigo? Olha aquele cego de nascença, foi para quê? Para que o nome do Senhor seja exaltado. E hoje eu gravo esse vídeo, sim, eu gravo esse vídeo para dar um testemunho para você, que precisa se levantar. Teve dias na minha vida que eu não andava, os meus pés cortavam tanto, ao ponto de sangrar. Teve dias na minha vida que a minha mãe, coitada da minha mãe, teve que cortar muitos chinelos, porque era uma camada tão grossa no meu pé, aonde o chinelo não saía. Então minha mãe ia me colocar para dormir, ela tinha que cortar o chinelo porque não saía do meu pé, agarrava nas peles. Então assim, se levanta. Houve dias que eu tive que engatear com 7 anos de idade, 9 anos, eu não conseguia ir ao banheiro, eu não conseguia levantar por causa dos meus pés, das minhas mãos, eu tinha que engatear como bebezinho mesmo, eu engateava pela casa, porque doía os meus pés, e eu consegui me transformar, eu consegui refazer toda essa dor em alegria. Então eu falo para você, assiste esse vídeo, compartilha esse vídeo, se esse vídeo vai edificar a vida de alguém, entendeu? Você pode me chamar lá no comentário, você pode acessar lá meu Facebook, meu Instagram, a gente vai conversar, a gente vai trocar experiências, a sua experiência é fortaleza para mim, a minha experiência é fortaleza para você e é por isso que eu quero falar isso para vocês hoje, compartilhar a minha história. Você pode transbordar em meio
ao deserto, você pode transbordar em meio à situação seca que está a sua vida e você pode ser uma pessoa transformada. Seja resiliente na sua vida, seja transformado pelo poder da palavra do Senhor Jesus. É isso que eu quero deixar para vocês. Um beijo a todos. Força, o limite é apenas uma palavra.